Então, boa noite, começando mais um encontro aqui da Roda do Dharma e a gente vai dar sequência aos estudos do livro Dança Mágica, né? Que é um livro que fala bastante sobre a aplicação da inteligência dos 5 elementos, certo? Então, na página 118, ele vai tratar o tema do respeito, né? Então, para iniciar, ele começa trazendo, o autor, né, no caso é o Tilly Norbo, ele começa trazendo uma citação, que é: "Prostro-me e presto homenagem à terra da sabedoria perfeitamente nobre, imaculada e secreta." Isso aqui é profundo, porque ele está dizendo exatamente do lugar interno que ele está falando para poder trazer esses ensinamentos, certo? Então, o que acontece? Quando a gente vai falar dos 5 elementos, a gente precisa falar do treinamento da mente sob a luz dos 5 elementos. Tá? Então, a gente dá para usar a inteligência dos 5 elementos na vida diária, na meditação, na motivação e no aspecto estreito e o aspecto amplo dos 5 elementos. Tá? Então, quando ele diz assim, respeito, ele vai tratar do aspecto do respeito nesses 4 aspectos, tá? Sempre nesses 4 aspectos. Vida diária, motivação, meditação e o aspecto estreito e o aspecto amplo dos 5 elementos, tá? Então, observa agora que o ponto central, né, é pegar esses temas que ele está trazendo e tentar contemplar aquilo em algum desses 4 lugares internos, digamos assim, alguma dessas 4 etapas. Tá? Então, é muito importante que quando ele fala, por exemplo, sobre respeito, a gente deveria primeiro intuir o que é que seria o respeito no aspecto convencional. Porque o que ele vai trazer? Como ele já diz que a terra da sabedoria é perfeitamente nobre, imaculada e secreta, em geral, essa terra não é a terra física, não é a terra geográfica. Terra aqui significa segurança, o lugar interno que eu estou usando como segurança, certo? Então, por exemplo, quando a gente está meio indeciso em algo, ou quando a gente termina algo e não sabe muito bem para onde ir, a gente costuma usar a figura de linguagem chamada "eu estou sem chão". Ou seja, você está sem terra. Mas não é que você está sem terra fisicamente, certo? Você está sem terra significa assim, você não está segurando alguma coisa. Você não está tomando refúgio na identidade, por exemplo. Então aqui quando ele diz a terra da sabedoria é perfeitamente nobre, imaculada e secreta, ele já está se referindo que existem formas de se relacionar com esse aspecto de segurança, que é o elemento terra significa o aspecto de segurança, tá? Onde que estamos depositando nossa segurança, que é o aspecto externo, o aspecto interno e o aspecto secreto. Parece que é muita coisa para ver, mas na verdade se a pessoa não souber que existe isso, ela vai ficar completamente perdida ou ela vai se relacionar com lacunas do que está sendo trazido. Em geral, boa parte do que está sendo postado lá no grupo do WhatsApp tem umas lacunas ali. Só que faz parte do aprendizado de vocês aprender a questionar, aprender a errar e aprender também a se perguntar se aquilo que está sendo falado é verdadeiro ou não. Tá? Então, parece que tem muita coisa para fazer, mas na verdade é uma outra forma de olhar. Por exemplo, em vez de ter aqui a pastinha do professor Roberto lá no diretório acadêmico, que vocês vão tirar a xerox dos capítulos, vão deixar para a última hora para estudar, vai achar que isso é ser inteligente, vai tirar uma nota boa e achar que a vida se resume a isso, não vai ter isso, certo? Aqui a pessoa tem que parar, tem que contemplar, tem que usar a inteligência que tem para poder olhar para dentro. Tá? Então, o primeiro hábito que a pessoa tem que soltar é justamente o hábito de ficar olhando para fora o tempo todo.
achando que ela vai ter um comando que ela, então, se ela equilibrar esse comando várias vezes e tiver apego a isso, ela consegue entender o que está sendo falado aqui. Na verdade, o que está sendo falado aqui são contemplações, tá? Contemplações a partir desse lugar interno, que é a inteligência dos 5 elementos. Às vezes também é chamado a mandala dos 5 elementos, tá? Então ele diz: a essência de todas as boas maneiras e da polidez é o respeito. Até aí tudo bem. Nos tempos antigos, desde os tempos mais primórdios, né, quando as qualidades interiores puras eram naturalmente respeitadas e consideradas muito nobres, as pessoas se tornavam reis, rainhas e aristocratas devido à sua polidez e boas maneiras de essência pura. Tá? Sua integridade natural era respeitada pelas pessoas com mentes puras, e assim elas mantinham essa linhagem de costumes puros por muitas gerações, não importando o quanto as circunstâncias mudassem. Olha só, aqui já tem umas coisas novas, que é a primeira, ele vai falar de a essência. Quando ele fala a essência, significa que eu preciso olhar aquilo com profundidade, tá? Em geral, quando eu olho para as coisas, a gente se relaciona com as coisas de modo muito raso, né? Por exemplo, na última aula sobre Prajna Paramita, eu trouxe uma xícara e a turma inteira, apenas uma pessoa acertou o que é que eu estava tentando falar, que é o que é que tem aqui na frente de vocês. E apenas uma pessoa falou que era cerâmica. De fato, o que tinha ali era cerâmica. Todas as outras falaram aquilo que elas portavam dentro e elas tinham muitas certezas a respeito daquilo. É um porta-lápis, é xícara, é isso, é aquilo, tá? Então, quando ele fala a essência, eu preciso olhar com profundidade. Quando ele fala a essência, em geral, ele está me convidando para eu olhar para a mesma coisa a partir do aspecto externo, interno e o aspecto secreto. Quando ele fala da essência, é o aspecto secreto, tá? Então, ele diz qualidades puras interiores. Então, eu posso, em geral, quando a gente fala alguma coisa, né, a gente fica preso só no aspecto sutil, tá? Eu vou precisar seguir, eu não vou poder dar sequência a essa discussão, tipo, então o carro é uma lataria, tá? Isso a gente pode conversar depois. Vê se tu consegue pegar essa questão da essência, os 3 aspectos, os 5 elementos, vai ser melhor, tá? Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, o que acontece? Quando ele fala as qualidades interiores puras, ele quer dizer o quê? Que eu posso olhar apenas o aspecto de virtudes. Em geral, a maioria das pessoas só fica presa nisso, que é o aspecto das virtudes. E eu posso ir além disso. Eu posso entender, por exemplo, a essência dos 5 elementos. Isso diz respeito a, por exemplo, o modo como a gente descreve a realidade ao nosso redor. E o modo como a gente descreve a realidade ao nosso redor significa que a gente está descrevendo ou o aspecto externo, ou o aspecto interno, ou o aspecto secreto. Então a pessoa está lá, com a mesma cara. O ponto é o que está dentro. Aí ela vai então entender que o quê? Que quando ela tem a mesma experiência, ela pode descrever desses 3 aspectos. Logo, ela já está entendendo, ou seja, ela já está intuindo o aspecto de vacuidade direto. Tem que ter muita habilidade, sabe? Tem que ter uma realização, tipo esse mestre, assim, Tilenorbo, esses grandes mestres. Em vez deles ficarem falando em vacuidade, que a gente fica tentando entender aquilo intelectualmente e não vai para canto nenhum. Mesmo os mestres dizendo que não vai para canto nenhum, a gente quer teimar em entender, né? Eles já introduzem direto. Bom, se tu está se relacionando com aquilo de 3 aspectos diferentes, então é o ponto interno que é o que importa, tá? Então, a gente poderia ver outra coisa que ele diz aqui. Pessoas com mentes puras. Esse pessoas com mente puras significam o quê? Aquelas pessoas que estão treinando um caminho de mérito e sabedoria.
Eu falo dessa forma já para evitar que a pessoa diga, só os budistas falam sobre isso, né? Se a gente pegar, eu não li com profundidade, eu apenas vi artigos, mas se a gente pegar o trabalho de São Tomás de Aquino, por exemplo, aquilo é complexo, pessoal. Ele está falando dessas coisas e um pouco mais. Ele com certeza está apontando para esse caminho de mérito e sabedoria. Tá? Então, seria muito interessante que a gente pudesse olhar e entender que essas mentes, que ele diz mentes puras, né? Ou seja, o que é uma mente que está pura? É que ela olha o aspecto externo, ela olha o aspecto interno e ela não perde o aspecto secreto em relação àquilo. O que é que são os três aspectos? Os três aspectos, o aspecto externo, tudo aquilo que eu aponto para fora. E eu digo, aquilo vem do lado de fora. Aí eu começo a entender que eu troco o posicionamento interno e mudou. Então esse é o aspecto sutil. E o aspecto secreto é a luminosidade da mente. Eu poderia falar isso de outra forma, que é, dentro de uma coisa mais técnica, seria o Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. O Dharmakaya é o silêncio vivo, os versos iniciais da Prajnaparamita. O Sambhogakaya é que eu posso estar na mandala de sabedoria olhando. Então eu posso estar no mesmo lugar, na mesma experiência, e uma pessoa reage de um jeito, mas eu reajo a partir da sabedoria do espelho, por exemplo. É muito mais amplo a sabedoria do espelho. Sem sabedoria do espelho, não tem como construir nenhum tipo de relação. Essa semana alguém postou, ser bonzinho é ser compassivo. Isso é um mito, pessoal. O bonzinho é uma pessoa tão autocentrada, é uma das pessoas mais autocentradas que se tem. Tanto é que no final, o que é que acontece pro bonzinho? Ele acha que o mundo está devendo algo para ele cai em ressentimento e o orgulho fica evidente, né? Não me misturo. Por que eu tô... Eu faço tantas coisas boas e o mundo não me retribui. Ou seja, você faltou às aulas de história, certo? Precisa estudar as aulas de história. Se tiver sem tempo, leia a Bíblia. Tem um cara lá que a galera diz, olha, é tu que é o rei dos judeus. Aí ele não diz assim, eu isso, eu aquilo. Ele diz, tu dizes. Ele não tem que provar nada para ninguém, pô. Aí morre um ladrão mesmo, que ele era, né? Morre um que estava lá, mas poderia ter sido absolvido, e morre um inocente, pô. Então, se atualize na realidade, né? Não tem isso, né? O Windows, às vezes, o meu computador para aqui, aí fica atualização de software. Então, faça uma atualização de software, porque a pessoa bonzinha, ela vai se achar alguma coisa que não é, pô. E vai dizer que o problema é o mundo. Né? Então, o que acontece? Ele fala aqui que pessoas com mentes puras, então é possível emular esses seres de sabedoria. Tá? Emular, ou seja, pessoal, uma pergunta que não é para me responder agora, é a pergunta que vocês têm que responder para vocês, porque eu me faço essa pergunta, que é, com quem eu tenho passado o tempo? E isso não significa, assim, excluir relações com todo mundo, não é isso, mas, por exemplo, pô, será que tu tem ali um Chagdu Rinpoche? Ah, Roberto, Chagdu Rinpoche já morreu. E os livros dele servem para quê? Ah, não, eu quero falar com o Lama Santen, mas o Lama Santen está longe. Meu amigo, e os livros dele servem para quê? Se tem uma coisa que dá uma dor no meu coração, é quando a pessoa diz assim, tô terminando um livro tal. Alguém tem mais algum livro para indicar, não sei o quê? Eu fico assim, porra, a pessoa não teve perguntas para fazer, não, é? Ela tá achando que tá, tipo, quando a pessoa vai cagar, que pega assim um jornal e fica passando assim para matar tempo. Ou seja, a gente tá, não é o livro em si que é o problema, mas a gente tá trazendo hábitos que são nocivos, né? E eu não tenho a quem culpar. Porque a gente vem de um sistema educacional que é humilhante, né? Agora, eu vou cutucar o posicionamento vitimista que a gente traz
para o caminho, porque isso não vai ajudar em nada, né? Não vai adiantar em nada, vai ficar, mas por que na faculdade, não sei o quê, por que no colégio, porque meu pai, minha mãe, não sei o quê, certo? E daqui para frente, o que é que você quer fazer? Certo? Então, seria muito importante que a gente pudesse entender se a gente acredita nisso ou não, é outra história, que é possível emular essas mesmas mentes puras, tá? É possível fazer isso. Então, por isso que é importante, em algum momento, se a gente tem conexão com o budismo, a gente pegar as biografias dos mestres e ler aquilo com calma, sem pressa nenhuma, sem pressa nenhuma. Ler aquilo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, sem pressa. Né? Por exemplo, eu li, durante a gestação dos meus filhos, eu li a biografia do Trungpa Rinpoche em 9 meses. É muito bonito, pessoal. O Trungpa Rinpoche, por exemplo, ele tem princípio de depressão. Ele sofre um acidente de carro, fica imobilizado na cama. Ele perde metade do corpo dele, se eu não me engano, é o lado esquerdo. Porque ele sofre um acidente de carro alcoolizado. E aquilo fica ruim para ele, né? Para a reputação dele. Porque ele é um Rinpoche. E as pessoas esperam que ele seja quase que um ser especial. Aí ele olha para aquilo e aprende com aquilo. Ele tem problemas porque ele funda o Samten Ling lá na Escócia e o parceiro dele que está dividindo a diretoria da coisa, eles começam a divergir sobre a forma de ensinar o Dharma. Porque o companheiro dele, companheiro de diretoria, tá? Porque hoje tem que explicar tudo, né? O companheiro dele acha que tem que introduzir pelos rituais e ele, o Trungpa, acha que tem que introduzir pela simplicidade. Aí eles brigam. Eles brigam feio. Aí aquilo é maravilhoso, entende? Porque quem estiver viajando na maionese vai dizer, nossa, como assim? Pessoal, significa que essas pessoas elas tiveram dificuldades e elas vão mostrar o que elas fizeram o tempo todo. Então ele chora, ele sorri, ele toma refúgio, ele lembra das palavras do professor dele, que era Django contra o Rinpoche. Ele quase passa fome. Ele sofre bullying porque ele não sabe falar inglês direito, ele demora para falar inglês. Então é muito bonito a gente botar isso, entende? E no final ele vai falando como que esses demônios, ou seja, como que essa mente que aparentemente não tem solução, como que ela se torna um protetor dos ensinamentos. Como que o Dharma surge, né? Então depois ele fala, então é isso, sabe? É como que a gente tem passado o nosso tempo, quais são as relações que a gente tem ocupado o nosso tempo. Então, se vocês começarem a ocupar o tempo de vocês com algum livro do Dharma, alguma biografia de algum professor, vale muito a pena. Porque a gente vai aprendendo com aquilo. A gente diz, olha, esse mestre... tá, olha, tal, tal, tal. Tá? Da mesma forma que a gente pode passar o dia inteiro coletando histórias tristes, né, das mídias sociais que abusam de argumento ad nauseam, né? A gente também pode passar o nosso tempo vendo aquilo, mas dizendo, olha, isso aqui não é tudo. Né? Então, um pé dentro do samsara, um pé dentro da iluminação, tá? Para a gente caminhar, né, junto. Depois ele fala costumes puros. Costumes puros significa o quê? Significa agir de acordo com a sabedoria. Não é um manual de instruções, não é uma etiqueta. Em geral, o que a gente chama de respeito é um nono elo ali. Né? É o quê? Eu vou repetir aquilo várias vezes e eu vou ser uma pessoa respeitada e eu vou respeitar os outros. Né? Eu não estou falando para sair por aí desrespeitando, não é isso, tá? O que eu estou falando é que a noção que a gente tem de respeito ela é muito vaga. E ele vai falar sobre isso. Ela enfatiza comportamentos egóicos o tempo todo. Ele também vai aprofundar sobre isso, tá? Então, ele começa a enfatizar aquilo que está presente em nós e independe das circunstâncias. Então, ele vai falar que isso é
Não importa quais são as circunstâncias que se apresentam. Na biografia do Buda, ele encontra com reis e os reis vão lá comer o juízo do Buda perguntando: e aí, como é que eu faço para derrotar o outro rei? Aí o Buda começa a falar de uma visão que é inderrotável. Aí o Buda nem diz você está certo e você está errado. O Buda começa a falar do Dharma, pô. Aí ele ajuda lá o rei a sair de uma coisa de competição para ir para uma mandala vitoriosa. Então ele vai dizer: nossa essência de nobreza natural, ou seja, o aspecto secreto, é pura desde o princípio. Mas nos tempos modernos, né, nossos elementos interiores ficaram obstruídos e nos falta refino sutil. Por isso não conseguimos mais nos conectar com nossa linhagem de nobreza natural. É bonito isso, sabe? Vocês têm um pouco de paciência que é isso. Não dá para pegar uma aula inteira. Se eu for pegar uma aula inteira e começar a explicar tudo no detalhe, no detalhe, no detalhe, cada parágrafo desse eu vou precisar de pelo menos 3 horas. Então o que é que eu faço? Eu entrego a coisa para vocês mastigarem, certo? Então a ideia é que vocês peguem, tem 7 dias até a próxima quinta-feira, pô. Se vocês pegarem 20 minutos todo dia e pegar um pouquinho do que está sendo falado aqui, vão mandar ver. Então, por exemplo, o que é tempos modernos? Os tempos modernos é o quê? Eu vou ficar preso a hedonismo e materialismo. Pode ver, pessoal, eu aposto que vocês quiserem. Se a pessoa não corresponde ao respeito trazido pelo materialismo e hedonismo, ela vai ser chamada de idiota. Por exemplo, chega a ser cômico que uma pessoa respeitada hoje é o Elon Musk e o Jeff Bezos, porque eles são respeitados porque eles têm cifrões na conta. Pelo amor de Deus. Ou então, uma pessoa respeitada é uma pessoa que ela vai lá e parece que se ela faz aquilo que é proibido, que choca, a lacração, né? Aí aquilo, então, que é o hedonismo, né? Por exemplo, é muito interessante como eu vi isso dentro da cultura do rock, né? Então, Jim Morrison, Jimi Hendrix, né? Kurt Cobain morreram com 27 anos e uau, todo mundo idolatra aquilo, são ídolos. Pessoal, observa como é que eles morreram, pô. Pega uma biografia, para de pegar essas bobagens que saem em recortes por aí. Pega uma biografia daquilo e começa a ler. Eu mesmo na época que eu estava aprendendo guitarra, eu peguei a biografia de Jimi Hendrix, aquilo dá vontade de chorar. Porque uma coisa é o Jimi Hendrix no palco, uma coisa é a pessoa Jimi Hendrix. Então não confundam isso, pelo amor de Deus, tá? Então a pessoa de Jimi Hendrix é uma pessoa dificuldade de relacionamento, carente, né? Tímida, né? Ficava trancada no quarto, evitando relações com medo de se machucar. Então uma coisa é a bolha que ele é mostrado, outra coisa é a pessoa que ele é mostrado. Sendo invejado, né? Sofrendo racismo por ser negro. E por aí vai, tá? E ele tendo que lidar com aquilo, né? Então imagina a pressão em cima disso, né? Aí a gente fica preso numa bolha, assim. Em geral, eles são apresentados dentro do reino dos deuses, assim. Que lindo, que maravilhoso, né? Então, quando ele fala de não, quando ele fala de refino sutil, é o quê? É a capacidade de perceber que isso está operando, manter um sorriso para aquele dizendo, pá, a mente está querendo me enganar aqui de novo, né? E ainda assim ser capaz de dirigir a própria vida a partir dos 5 elementos de maneira mais ampla, né? Então, Tuku vai chamar isso de reiluminação. Porque ele diz depois, em vez disso, nos apegamos a circunstâncias grosseiras e impermanentes. Então tá aí. Só olhar Só olhar os noticiários, tá? Os noticiários
Notícias sobre a impermanência. Eu estou na primeira página, página 119. Notícias sobre a impermanência. Então a gente olha, abre o noticiário, notícias sobre a impermanência, porque amanhã tu vai olhar de novo o jornal, aquilo já mudou. Né? Aí ele diz, o que são comportamentos muitas vezes que se tornam grosseiros, arrogantes e instáveis? Ou seja, são comportamentos onde eu estou olhando e eu estou defendendo uma identidade. Eu estou tomando segurança na identidade, elemento terra. Eu me movo a partir dessa identidade, elemento água. Eu tenho vitalidade a partir dessa identidade, elemento fogo. É tu que está fazendo coisas. Eu começo a olhar ao redor e eu expando as atividades, elemento ar, e eu tenho interesse em sustentar essa identidade vez após vez, sem perceber que aquilo é a vida, elemento éter. Então, 5 elementos a partir da ignorância. Né? Aí eu vou ter comportamentos grosseiros, arrogantes e instáveis. Ah, Roberto, isso é muito longínquo. Não, pessoal. Outubro de 2022. A gente andava na rua, é um manicômio a céu aberto. Certo? Não faz muito tempo. Pandemia. Também não faz muito tempo. É que a gente tem uma memória curta, né? A gente não está gerando muitos méritos para olhar para trás, né? Então, outra coisa, ele vai dizer, a nobreza verdadeira é como o ouro, que é sempre inalterado pelas circunstâncias. Então, por que ele está falando isso? Porque, em geral, o que a gente elege como nobreza são só o aspecto externo. Por exemplo, que pessoa educada, né? Que pessoa de fala assim ou assado, né? Que pessoa gentil, né? Ou seja, isso é o aspecto externo, pô. Isso não significa nada. A gente vai ver mais à frente que a gente pode estar fazendo tudo isso, mas, novamente, em outubro de 2022, existiam pessoas que estavam falando conosco com sorrisos, educados, de uma fala assim, querendo o nosso voto, certo? Então, qual é a motivação que está ali por trás? Não? Quando ele fala em a nobreza é como o ouro, é porque significa o quê? Que embora ele tá tentando apontar o aspecto que é presente em nós o tempo todo, tá? Porque as identidades, elas flutuam, certo? As identidades flutuam. Mas, ainda que a gente seja diferente externamente, internamente, nossa essência é como o ouro. Então, eu posso fazer uma estante de ouro, uma cadeira de ouro, a carne folheada a ouro, né? Teve isso na Copa, né? Uma chuteira de ouro. Mas se eu derreter tudo aquilo e for na essência daquilo, o ouro permanece sendo ouro. Então, a nossa essência mais profunda, que é como o céu, ela permanece intacta. Tá? Depois ele vai entrar dizendo que quer tenhamos, página 120 agora, quer tenhamos nascido na aristocracia ou tentamos nos tornar nobres através da riqueza, poder e prestígio, não teremos hábitos de nobreza interior puros e inalteráveis, a não ser que tenhamos acumulado por meio de karma anterior. Se não temos o hábito de respeitar profundamente a essência pura e inalterável, o que é esse respeitar? É o que os mestres chamam de prestar homenagem, por exemplo. É ter uma realização sobre isso. O método de Tilenorbo é um método que apresenta ele apresenta a natureza última, direto. Se você estiver nesse lugar que está vendo isso, você vai ver exatamente isso. Tem mestres que eles vão falar primeiro do sofrimento, das causas do sofrimento, vão falar das emoções e por aí vai. São métodos, tá? Então o que ele está dizendo é o quê? Se o teu refúgio é essa essência pura e inalterada, né? O que acontece? Quando ele diz, se não temos o hábito de tomar refúgio na essência pura e inalterada das boas maneiras da sociedade,
mas apenas superficialmente nos adaptamos a ela, em sua expressão impermanente e grosseira, utilizamos mal nosso poder e posição. E devido a essa miopia, acabamos nos tornando apenas aristocratas artificiais e duvidosos. Né? Um exemplo disso é Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. Então, nos 3 primeiros episódios, que são ruins pra cacete, né? Vamos falar que são ruins. Só presta o Obi-Wan, certo? Aí nos 3 primeiros episódios, o Anakin, ele é o escolhido, pô. Só que ele tem orgulho dentro dele. E aí o orgulho vai corromper ele, né? E uma coisa que acontece no final do filme, né? É que o mestre dele, que é o Obi-Wan, ele tá praticamente, ele não quer fazer aquilo que ele tem que fazer, mas ele precisa fazer o que precisa ser feito, que é, ele precisa destruir o vínculo que ele tem com o aluno dele. Porque o aluno dele, que é o Anakin, ele está soberbo. Ele diz, você está me subestimando. Né? Você não está me colocando no lugar que eu deveria estar. Soberbo, né? Aí o Anakin, ou o Obi-Wan fala, don't try it. Não tente. Aí ele não escuta, né? Em geral, teimosia, incapacidade de ouvir e soberba tá tudo relacionado, né? Aí na hora que ele vai dar lá um movimento lá pirotécnico, né? Porque tem muita coisa pirotécnica no Star Wars. Aí o Obi-Wan corta as pernas dele. E ele acredita que vai deixar o Anakin morrendo lá acho que é um vulcão, alguma coisa do tipo. E aí o Obi-Wan, ele fala com muita ênfase, ele tá com raiva, ele não queria fazer aquilo, né? Ele diz, você era o escolhido, eu confiava em você, eu te amava, como se você fosse meu filho, meu irmão. Eu não lembro exatamente da fala dele, mas eu lembro que tem essa cena. Porque essa cena representa isso, tá? Ou seja, a gente tem uma coisa, é impressionante isso, pessoal. A gente ainda acredita que vai ter a luta do bem contra a luta do mal. Não, não vai ter isso, pô. Ele diz, ó. Basta a gente utilizar aquilo de maneira superficial, que a gente utiliza mal esse poder e posição. E aí, devido a essa miopia, o que é a miopia? A ignorância, a vidya, né? Acabamos nos tornando apenas aristocratas artificiais e duvidosos. Ou seja, visão de curto alcance, né? Aí agora ele vai falar, pessoal, sobre como que poderíamos então reconhecer o aspecto sutil, tá? Ele introduziu o aspecto grosso, o aspecto secreto, perdão. Ele já introduziu. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, continua na aula. É assim que funciona. Mais ou menos quando a gente vai entrar num curso de inglês. Primeiro você faz um nivelamento lá, você vai falando com o professor e ele vai, né? Aí tem pessoas que vão pular, elas não precisam pegar o básico do básico do básico. Agora, sejamos humildes, né, pessoal? Por exemplo, tem galera que quer pular já para uma coisa tipo, sei lá, Zotin, Mahamudra, não sei o que, e nem viu os fundamentos, pô, nem viu 4 9 verdades e tal. Eu não lembro se Marcelão tava lá, tá, Marcelo? Desculpa, eu não lembro se você tava lá, mas eu lembro que Raio tava. Então a gente vai fazer um retiro com o Lamalon Wallace, o que é que ele introduz já de cara? Serancandro, pô, fundamentos. Por quê? Porque nossa mente é muito dispersa, então vai para os fundamentos para aterrar, né? Para renovar a motivação e depois entra nos ensinamentos que tem que ser visto, tá? Então o que é que ele vai falar? Ele vai falar sobre respeito nas relações agora. Então ele vai falar, por exemplo, se dependemos de elementos grosseiros impuros, da substância inerte, nosso poder externo pode aumentar, enquanto nossos elementos internos puros diminuem.
Então, o respeito verdadeiro se perde e há desarmonia e violência. Porque o respeito aqui não é o respeito de alguém para com alguém. O respeito aqui é você ver, por exemplo, se você estiver treinando no caminho do Bodhisattva, você vê que o outro também é capaz de treinar o caminho do Bodhisattva. Mas devido à ignorância, ele não consegue manifestar isso. Se a pessoa estiver treinando o caminho já a partir do Prajnaparamita, o outro também é capaz de manifestar a Prajnaparamita. Mas ele mesmo não está reconhecendo isso. Na perspectiva do aspecto secreto, o outro é Samantabhadra e Dharmakaya, mas ele mesmo não se reconhece ali. Aí a gente não vê nada disso. Aí o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que o poder externo vem, em geral, quando a gente elege algo hedonista ou algo materialista. Aí ele vai dizer que se a gente seguir esse movimento, isso vai gerar desarmonia e violência. Eu acho que a gente está vendo isso aí, né? Tá. Quando temos hábitos materiais, então hábitos, eu acho importante que ele deixe claro hábitos, tá? O Tilly Norble, ele é muito hábil em usar palavras sniper, né? Pá! Então, quando temos hábitos materiais, só respeitamos o que utilizamos durante o uso. Se vemos pessoas sublimes são o quê? Arya Bodhisattvas, né? Mestres, Rinpoches, assim por diante, tá? Se vemos pessoas sublimes, talvez as respeitemos temporariamente. Né? Então tem isso, assim. Mas não de forma profunda e inalterada em nossos corações. Então tem isso, pessoal. Por exemplo, uma das coisas que eu acho mais comoventes, assim, é o quanto a gente não consegue ver o valor do Dharma. Porque a gente tem uma cultura hedonista e materialista, então a gente não consegue saber. Isso vai ficar retratado várias vezes na história, tá? Por exemplo, quando o Guru Rinpoche foi convidado para entrar no Tibete, a galera levou sacas de ouro. Olha só. Aí Guru Rinpoche disse, mais um pouco. Aí a galera trouxe. Aí ele, mais um pouco. A galera trouxe. Eu vou só simplificar. Guru Rinpoche estava na Índia e precisava... e o rei queria que ele fosse dar aula no Tibete. Tá? Aí, Guru Rinpoche, mais um pouco. É porque vocês sabem, né? O dólar tá alto, tá? Naquele tempo já tinha essa coisa de variação de câmbio. Aí para eu sair aqui do Tibete para ir para a Índia, né? Aí, mais um pouco. Aí ele chega no final, aí a galera vem um pouco assim, né? Tipo, ah, que legal, conseguimos convencê-lo a vir pro Tibete. Aí ele pega as sacas de ouro e joga tudo fora. Pá. Vocês acham que isso aí é capaz de comprar o Dharma? Vocês são bárbaros. Se vocês são demônios de rosto vermelho, porque os tibetanos, eles têm uma coisa meio indígena, assim, né? E eles se pintam de vermelho também. Aí quando o Guru Rinpoche vai pro Tibete, aí tá o rei lá, tipo, aê, consegui, né? Aí o rei, por respeito, fica esperando que Guru Rinpoche faça prostração para ele, porque enfim, ele é o rei, né, certo? Aí Guru Rinpoche dá uma olhada com a cara assim, tipo, pô, é sério? Aí o rei fica esperando uma coisa tipo assim, porque ele é o rei, né? Então tem orgulho ali. Ele não vai chegar a dizer, pô, ó, ele diz, alguém avisa ele que eu sou o rei, né? Porque o orgulho, a pessoa é muito humilhante, né? É muito, não me misturo, não me misturo. Não me misturo com essa gentalha, né? Dona Florinda é o arquétipo né? Aí, não me misturo. Aí o Guru Rinpoche dá uma olhada assim, peraí. Aí ele faz uns efeitos especiais, aí cai trovão assim, perto do rei. Aí o rei começa a fazer prostração para o Guru Rinpoche. Aí o Guru Rinpoche diz, agora é rocha. Aí a coisa vai. Né? Então tem isso, pessoal. Então vocês não fiquem impressionados, por exemplo, com coisas absurdas que acontecem em relação ao Dharma, tá?
É como a gente falou, como a gente tem falado, olha, é coisa de 100 anos para ver o que é que vai acontecer. Não fiquem impressionados, não. Porque a pessoa está tentando comparar o Dharma a alguma coisa grosseira da cabeça dela. Então ela diz, pô, será que essa aula vale mais do que... Aí começa. Será que esse retiro vale mais do que... Começa, né? Já pensou o Lama Santa em ir procurar um emprego e bota lá, cargo, lama? Aí não consegue, pô. Não consegue. Ele consegue emprego como professor de física, mas cargo, lama... Ou seja, é uma coisa que é nova na nossa cultura, né? E a gente tem aquela coisa materialista que é, é simples, pessoal. Vamos lá, vamos num Walmart da vida. Tem um vinho de 100 reais e tem um vinho de 300 reais. A gente vai olhar e vai dizer, esse de 300 reais é melhor. Não necessariamente. Porque é assim que a gente foi criado, pô. É assim que funciona. Então eu acho comovente, assim. Comovente mesmo. Como que a gente acha em relação ao Dharma é isso? Mas isso pode acontecer. E tá aí, ele tá explicando por que é isso, tá? Porque o que a gente chama de respeito é aquilo que conseguimos obter a partir do aspecto grosseiro. Né? Então, comovente isso. Não podemos apreciar ou nos beneficiar de suas qualidades espirituais, porque as vemos de um ponto de vista de substância, para proveito apenas. Então é isso, né? Eu já escutei coisas infinitas assim. Então, apenas a pessoa vai poder trilhar o caminho dela. Por que é que eu estou falando isso? Vai ficar muito claro, pessoal. A gente está trilhando o caminho e tal, a pessoa está assim, uau, o Buda está falando, galera. Aí vai ter alguém do lado assim dizendo, será que já deu tempo porque eu preciso ir para uma consultoria de não sei o que, não sei o que lá. Aquilo é impagável, pessoal. O Dharma é impagável. Ah, Roberto, se é impagável, então por que as pessoas cobram? Para ver se a gente deixa de ser mão de vaca e pratica no mínimo generosidade, né? Generosidade é uma prática que, se você tiver autocentrado, egoísta, você não faz a prática de... É isso. Você não faz o oferecimento. Você fica com medo, né? Você fica avarento. É isso, assim. Né? Então, nossas mentes se tornam cada vez mais presas aos objetos artificiais e inertes de que nos ocupamos. E assim não podemos nos conectar com nossa essência verdadeira. Então, uma vez eu perguntei para o Gui, o Guilherme Erhardt, né? Gui, quantas pessoas tem inscritas aí nesse retiro? Aí ele fez, depende. Presencialmente, 250, mas no nível sutil, não sei. Ele é sempre engraçado, né? Por quê? Porque tu imagina, a pessoa leva uma vida hedonista e materialista o tempo todo. Aí ela pula para dentro de um retiro. Se ela não tiver méritos aí de práticas passadas, ela está olhando um retiro dentro de um contexto hedonista materialista, né? Uau, eu estou aqui e olha quantas pessoas estão olhando para mim. Eu vou fazer uma pergunta aqui porque eu quero que o Lama me reconheça como uma pessoa inteligente, né? É tipo isso. Então o problema não é o Lama, o problema não são os professores, o problema é que a gente não quer abdicar dessa forma de agir, né? E é que ele está propondo outra forma de agir. Se o nosso objetivo é a iluminação, precisamos respeitar as pessoas sublimes, que detêm qualidades espirituais e confiar nelas para afiar nossas próprias faculdades. É que assim, na visão de um tibetano, é impossível você avançar no caminho sozinho. Por quê? Porque a mente ela vai criar auto-engano. Quem tá aqui há mais tempo na roda sabe do que eu estou falando. Né? A pessoa está lá, retiro, né? Retiro de silêncio.
Aí o primeiro dia é bom, o segundo dia é bom, o terceiro dia ela já está assim, o que é que eu vim fazer aqui? Falta quanto tempo para terminar a prática? E aquela mensagem que eu deixei em aberto? E não sei o que, não sei o que lá. E não sei o que, não sei o que lá. Aí vai. O que é que ele vai falar agora? Ele vai falar agora sobre o respeito em relação ao aspecto sutil e por isso que ele vai falar do Dharma. Tá? Ele já vai considerar que vocês contemplaram aí o respeito ao nível externo e viram que isso não vai para canto nenhum. Isso só vira uma guerra de poder e isso acaba em violência e desarmonia. Ele confia que a gente contemplou isso. Tá? Se a gente desconfia, é só parar um pouco e contemplar. Então ele vai dizer, página 121, ele vai comparar o respeito mundano e o respeito de acordo com o Dharma. Então ele diz, do ponto de vista mundano, a finalidade verdadeira do respeito é mostrar que a cultura e a tradição são preciosas e tornar-se instruído, né? Com licença, engenheiros, né? Embaixadores, né? Bacharéis e venerável, ao reconhecer suas qualidades preciosas. Ou seja, o respeito é, eu olho para uma pessoa e olho o aspecto externo e vou reconhecer aquilo. Então você é uma pessoa respeitada. Dentro de uma cultura e dentro de uma tradição. Então eu só estou olhando o aspecto externo, certo? Aí ele diz, do ponto de vista do Dharma, a finalidade verdadeira do respeito é conectar mente a mente por meio das qualidades internas puras, insubstanciais, a fim de desenvolver qualidades externas puras substanciais, que por suas vezes criam qualidades internas puras e insubstanciais. O que é isso? Calma, é um jogo de palavras. O que ele está dizendo? O respeito artificial é o quê? Orgulho, inveja, desejo, apego, raiva, carência e assim por diante. Tá? O respeito a partir do Dharma é o quê? Tu vai conectando o outro dentro da inteligência de sabedoria. E o respeito viria do quê? Que a gente não está se comparando, a gente está falando a partir do mesmo lugar. Em geral, quem já é meu aluno há mais tempo, sabe que o tempo todo eu fico apontando, olha pessoal, 5 elementos, vacuidade, prajna paramita. Por quê? Porque é como se o tempo todo eu quero que a gente fale a partir desse lugar, porque esse lugar é uma mandala, é impessoal. Eu às vezes uso exemplos da minha vida aqui, ou exemplos Zen, só para exemplificar. Mas a ideia não é assim, Roberto é superior ou Roberto é inferior. Não é sobre isso, pô. Deixa isso para os mestres, tá? A ideia aqui é que a gente consiga se conectar com esse lugar interno que é isso que ele está chamando de o respeito a partir do Dharma. O respeito conosco a partir do Dharma. E o respeito conosco a partir do Dharma não vem de uma história, não vem de uma identidade. Se a pessoa ainda estiver vendo o respeito a partir de uma identidade, ela está com os 3 defeitos do pote. Né? O pote rachado, envenenado e o pote emborcado. O pote rachado, tu deposita o néctar dos ensinamentos, aquilo fica por um tempo e depois vai, porque o pote está rachado. O pote envenenado, a pessoa pega os ensinamentos e transforma aquilo numa outra coisa que não tem nada a ver com a proposta original para proveito próprio. E o pote emborcado é assim, não adianta tu botar nada, porque não quer absorver nada. Às vezes é traduzido como vaso, né? Ou seja, o ponto agora é a pessoa ver o que ele está chamando de respeito a partir do Dharma. Então vamos para a página 122, quando ele diz assim: para mostrar respeito de forma consistentemente, profunda e sutil, precisamos purificar nossas mentes. Assim, nosso respeito não terá 2 caras. Porque, no fundo, o que a gente chama de respeito tem dukkha ali dentro, tem sofrimento ali dentro. No fundo, a gente quer alguma coisa em troca ali.
Alguma coisa em troca a gente quer. Tem um filme bem bom que eu acabei de assistir ontem. Quando eu falar acabei de assistir, é porque agora, com filho em casa, né? O Marcelão deve compartilhar disso. Aí você vai assistindo o filme em pedaços, assim. Você assiste 20 minutos, aí depois você assiste 30 minutos. Depois é assim, 2 dias depois, né? Aí volta um pouco, volta um pouco o filme para lembrar onde é que estava. Mas enfim, consegui acabar o filme, que é As Linhas Tortas de Deus. Vale a pena ver. E aí tem uma hora que a personagem quer ser respeitada por uma coisa que você fica assim, mas isso está duvidoso. Então a natureza de Buda ela não é duvidosa. A única coisa que é duvidosa são as identidades. Né? Então o que acontece? Aí ele diz: é sempre melhor examinar a mente antes de automaticamente dizer que respeitamos alguém. Então, opa, quando eu vou examinar minha mente, significa que agora eu estou olhando um aspecto sutil, tá? Então, eu posso usar a inteligência do orgulho, a inteligência da competição, a inteligência do apego e assim por diante. Ou eu posso usar a partir da inteligência dos 5 elementos. Aí, pá, 5 elementos, modo autônomo. Aí o que vai surgir? Posso usar generosidade, posso usar moralidade, posso usar paciência, ou seja, formas autônomas de surgir. Em geral, tem uma coisa que não vai dar para aprofundar aqui, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Se a pessoa está defendendo uma identidade, tem um sofrimento duplo, que é o que é que os outros vão achar de mim quando eu fizer tal coisa, ou quando eu não fizer tal coisa. É mais ou menos um adolescente quando a galera diz assim, tô indo nessa, galera. Se for em Recife, a pessoa diz, vou chegar. Né? Aí a pessoa, oxê, peraí, mas como é que tu tá indo e tu diz, vou chegar? É, meu amigo, coisa de recifense, que só quem mora lá sabe. Então a pessoa diz, vou chegar, galera. Aí a galera fica, vai não, fica aí, toma mais uma, né? Pede mais um, né? Pede mais um. Aí a pessoa fica um pouco como se ela estivesse traindo. Mas não é que ela está traindo o grupo. É que tem uma coisa na identidade que é a relação com ela, a relação com o outro, a relação com o grupo. A identidade já se constrói dessa forma. Se a pessoa tiver com esses 5 elementos equilibrados, ela não vai ficar com isso não. Ela faz o que precisa fazer. Se é para ir embora, ela vai embora. Se é para ficar, ela fica. Por quê? Porque ela não está dependendo assim. Se o outro ficar alegre, aí ela fica alegre. Se o outro ficar triste, ela fica... Ai, mas por que o outro ficou triste? E não sei o quê. E não sei o que lá. E não sei o que lá. Uma coisa meio paranoica. Não tem isso, pô. Aí ele vai dizer... Lembrando que o respeito verdadeiro sempre vem da mente. Se as regras externas tradicionais de respeito pelo corpo e pela fala são ensinadas de forma rígida, sem meios hábeis, podemos ficar com medo de desobedecer ou trair a tradição. Por exemplo, a pessoa ela foi criada de um modo dentro de uma disciplina que extrapolou as coisas. Então, quando ela vai para o mundo, ela tem medo de repetir aquilo. Porque ela tem medo de sofrer as consequências daquilo. Então, quando nossas mentes têm medo, os elementos internos puros e leves se tornam congestionados. Pode ver que uma coisa que acontece é, quando temos medo, o elemento terra, vinculado a essa configuração, o nosso corpo fica muito tenso quando temos medo. Essa tensão significa que eu estou defendendo algo. Eu só defendo algo se eu acho que aquilo vai ser a minha segurança. Parece que é muita coisa, pessoal, mas não é. É que tem que contemplar. Tipo, pega essas frases que a gente está falando aqui e para ver se é verdade. Então ele diz: e reagimos nos tornando selvagens, rebeldes ou desrespeitosos. Às vezes até cínicos, né? Se aprendemos o respeito interno da boa intenção, ou seja, a motivação, que existe dentro da essência pura e leve dos elementos, então a expressão do nosso corpo e fala será aberta, pura e desobstruída. E nosso respeito será sempre contínuo. Por quê? Porque tu entende que
esse respeito não é um respeito que depende de uma regra. É um respeito que surge de modo natural e espontâneo. Tem isso no Zen, né? Quando um Buda encontra o outro, o que é que ele fala para o outro? Ele não fala nada, eles se olham e sorriem. O respeito de uma pessoa é o desrespeito de outra. E o desrespeito de outra é o respeito de outra. O que é que ele vai falar agora? Ele vai começar a dissecar a polidez e o respeito grosseiro, mostrando que esses aspectos não são fontes de segurança. Tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês, tá? Porque ele diz, por exemplo, que uma pessoa pode ser muito disciplinada e ela acha que está sendo respeitosa. E a outra pessoa vai dizer, olha, não precisa de tanta disciplina assim. Aí essa pessoa que está dizendo isso vai ser desrespeitosa. Por exemplo, durante a pandemia, aí a minha esposa estava grávida, aí a gente disse, pessoal, quem está na casa não sai sem máscara. Se for sair, sai de máscara, certo? Por quê? Porque tem uma criança, tem uma pessoa que está grávida de gêmeos, né? E não tem vacina ainda de Covid para criança. E os estudos ainda estavam evoluindo ainda para saber como que aquilo reverberava na gestante. Pá, aí uma pessoa que estava trafegando na casa inventou de sair para um jogo de futebol. Sem máscara, pô. Aquilo deu bafafá, galera. Arquivo confidencial aqui, aquilo deu bafafá. Por quê? Porque para um o respeito é uma coisa, para outro o respeito é outra. Então, se a gente ficar só focando o aspecto externo do comportamento, isso não vai para lugar nenhum. O máximo que a gente vai poder fazer é ter um pouco de controle, mas isso não vai para lugar nenhum. Aí ele vai começar a comparar, tá? Por exemplo, ele vai dizer: usamos gírias e isso pode ser desrespeitoso. Uma vez eu fui chamado a atenção porque eu fui conduzir um retiro lá no Sebe das Matas, em Pernambuco. Aí eu usei a expressão tabacudo, que é uma coisa que é muito comum lá, pelo menos na minha época, assim, né? Não sei como é que tá hoje os jovens, assim. Te orienta, tabacudo, né? Tu é muito tabacudo, tu não tá vendo isso não, né? Tabacudo é como se a pessoa tivesse obtusa, né? Ela tá um pouco, né, viajando na maionese, né? E que bicho tabacudo, tá falando besteira aí, né? Aí a galera pegou aquilo e disse que eu tava usando tabacudo e disse que eu tava sendo desrespeitoso. Um grupo de pessoas no retiro. Aí me chamou no canto o grupo de pessoas e disse que tabacudo fazia analogia ao tabaco, que, por sua vez, é um desrespeito ao órgão sexual feminino. Aí eu disse, tá bom. Olha como é que a coisa vai, pessoal. Então o que acontece? Isso foi fato real, tá? É assim que funciona. Aí então o que acontece? Se a gente ficar tomando refúgio em configurações externas, aquilo não vai para lugar nenhum. Porque tu não tem como se blindar de tudo. E tu não tem como ter controle sobre o que é que as pessoas vão fazer sobre o que está acontecendo. Só o fato de tu andar no mundo se manifestando com identidade, tu pode trazer sofrimento para alguém, sem tu nem saber. É melhor evitar ações negativas, produzir benefícios e dirigir apropriadamente, com certeza. Mas que a gente não seja ingênuo, certo? Então ele vai começar a falar isso. Quando alguém está dando conselhos, por exemplo, página 123, tá? Quando alguém está dando conselhos com uma boa intenção, é desrespeitoso não responder, dizendo entendo, mesmo que já saibamos o que estão tentando nos dizer.
É desrespeitoso dizer eu já sei, em vez de obrigado. Aí ele vai dizer, ó, por exemplo, isso aqui é muito importante, tá? Tem uma coisa que acontece, não sei porquê, quando as pessoas começam a procurar o budismo, assim, que é, elas começam a querer serem pessoas espiritualizadas, até demais. Então, ó, ele diz, se usamos polidez e fala suave, uma fala para elogiar os outros, com a intenção de beneficiar a nós mesmos, mesmo que externamente isso pareça respeitoso, na verdade, isso é um artifício desrespeitoso. Se ensinamos o Dharma para pessoas que não têm a capacidade ou o desejo de entendê-lo, isso é desrespeitoso com o Dharma. Se ensinamos o Dharma para pessoas que o já entendem, isso é desrespeitoso com aqueles a quem tentamos ensinar. Aí ele vai começar a falar sobre o que? Sabe sobre o que agora? Materialismo espiritual. Então ele vai dizer, ó, se não praticamos o Dharma, mas apenas falamos continuamente sem fé em nosso professor, sobre seus ensinamentos, suas iniciações, sobre nossa prática e nossos retiros, criando uma lista de compras do Dharma, então nossas mentes impuras se tornam contispadas e acabamos com hemorroidas de Dharma, o que é desrespeitoso com o verdadeiro praticante do Dharma e com o Dharma puro. O que é isso, pessoal? É tipo, que a gente não saia por aí querendo bancar uma pessoa boazinha externamente, mas dentro o que a gente quer é que as pessoas reconheçam que a gente é um bom praticante. Isso não vai acontecer, pô. O Lama Santen fala, né? Até hoje eu não recebi alta do Thiago do Rinpoche. O Thiago do Rinpoche não disse, olha, você agora está liberado. O Thiago do Rinpoche só disse, eu acho que você poderia ajudar as pessoas com isso que você descobriu na sua prática. Só isso. Só isso, né? Entre aspas. Tem também a história de que o Lama Santen mandou uma carta para o Thiago do Rinpoche dizendo como é que a prática estava. Aí depois, não sei quantos meses depois, né? Carta, pessoal. Hoje em dia a pessoa manda um WhatsApp. Pô, eu vi que tu visualizou lá 2 pauzinhos azuis e não me respondeu. Aí eu fico, porra, tu não tem o que fazer mesmo não, né, velho? Ficar olhando que tem 2 pauzinhos azuis e não responder. Sei lá, porque a pessoa não respondeu, pô, vai cuidar da tua vida e vai fazer tuas coisas, né? Depois, quando responder, responde. Ou então, se não responder, oi, olha, tá tudo bem por aí, né? Mas achar que a pessoa tem a obrigação de... Aí o cara mandou uma carta. Depois, não sei quantos meses depois, o Thiago respondeu dizendo, que bom, já que você tem essa... Já que você avançou tanto, agora olhe para os seres, né? Pratique compaixão. Ponto. Aí o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai começar a falar sobre, por exemplo, o caminho inteiro e como que a gente deveria cuidar da nossa parte e fazer a nossa prática. Essa semana eu postei lá no grupo, né, a imagem do Sêneca e do Nero. Pô, o cara teve como tutor o Sêneca. Aí ele vai dizer, por exemplo, quem não compreende que a natureza pura da mente é livre da atividade mental e não estabelece a sua própria mente como sendo grande vacuidade, é desrespeitoso com o ensinamento de Madhyamika. Ou seja, se tiver uma pessoa do meu lado que está fazendo essa prática e eu tentar impor a minha prática para essa pessoa, ou eu ficar tentando encher o saco dessa pessoa dizendo faça do meu jeito, eu não estou fazendo uma prática, eu estou sendo desrespeitoso com a natureza de Buda do outro. Por isso que eu passei muito tempo enchendo o saco de vocês dizendo, pessoal, treine as 5 sabedorias. Porque a partir das 5 sabedorias, a sabedoria discriminativa, que é a sabedoria da cor vermelha, ela é capaz de olhar e dizer, o caminho é esse. Porque o caminho não é uma coisa que é eu sou melhor do que você, então faça isso. Não é isso, pô. O caminho é tu pegar o que a pessoa está trazendo, tu absorve aquilo e ajuda o outro a ver o Dharma naquela experiência. É assim que o Buda andava, entende? O Buda não saía por aí dizendo, olha, eu sou o Buda
eu sou melhor do que vocês, não é isso. Tá? Então ele diz, quem não compreende a natureza pura dos fenômenos não é capaz de reconhecer que o gesto de sabedoria permeia tudo. Então é desrespeitoso com o ensinamento Mahamudra. Estou na página 126 agora, tá? Aí ele diz, quem não estabelece que as verdades relativas e absolutas são inseparáveis, quem não pratica que Sansara e Nirvana são inseparáveis, e quem não determina o resultado como vindo na semente e a semente como vindo do resultado, fazendo com que não exista separação entre duas coisas, é desrespeitoso com o ensinamento da grande perfeição. Ou seja, pessoal, em vez de ficar falando sobre grande perfeição, pratica essas coisas aqui. Porque a culminância é isso, tá? Aí por que eu adiantei tudo isso? Porque isso é uma coisa que a gente deveria fazer a nossa parte aqui, que é olhar, tá? Porque o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o respeito grosseiro e o respeito sutil, eles são vazios nele mesmo, tá? Mas não quer dizer que eu posso sair fazendo o que dá na telha. Porque existe uma coisa chamada causa e consequência. Então, por exemplo, para quem está praticando o Hinayana, aí a pessoa vai dizer, mas é porque eu não consigo praticar a Prajnaparamita. Aí você está sendo desrespeitoso com quem consegue praticar. Aí ele vai fazendo esse paralelo. Por quê? Porque ele vai mostrando que justamente as diferentes faces do caminho são para evitar que você fique apegado àquilo. Então ele está dissecando o materialismo espiritual. Então, por exemplo, se tu pegar o Surangama Sutra, o Surangama Sutra é o Buda dissecando o caminho do ouvinte, né? Ou seja, aquela pessoa que quer ser uma pessoa que vai fazer tudo muito perfeitinho e no final ela acha que isso é espiritualidade. Tá? Então ele diz, o respeito do Dharma, esse é o respeito que a gente deveria procurar, o respeito do Dharma. É sério. Que a gente não ache que, eu estou fazendo tudo certo, eu vou ser respeitado pela minha esposa. Eu estou fazendo tudo certo, eu vou ser respeitado pelo presidente. Eu estou fazendo tudo certo, eu vou ser respeitado por um ladrão. Eu estou fazendo tudo certo, você... Não ache isso, tá? Existe sim um certo tipo de respeito dentro da cultura e da nossa tradição. A gente faz o máximo que a gente puder, mas nos ensinamentos, o respeito que a gente quer é o respeito do Dharma, tá? Até porque ele deixou claro, né? A pessoa pode ser polida por fora, mas por dentro é o retrato de Dorian Gray, né? Quem tiver sem tempo para estudar o livro, para ler o livro, se eu não me engano tem um filme, O Retrato de Dorian Gray. Eu li esse livro na adolescência, hoje eu não lembro dos detalhes não. Mas tem uma hora que ele vai se olhar no espelho e ele tá podre por dentro, né? Mas por fora ele tá esbelto. Tem também O Médico e o Monstro também. Vale muito a pena ler esse livro também, O Médico e o Monstro. Tá? Então, o respeito do Dharma depende da nossa mente de sabedoria ilimitada, é desrespeitoso com o respeito do Sansara, que depende da mente dualista. Então, vocês vão ver isso direto, pessoal. Os mestres e alunos assim, tentando levar o Dharma e aquilo não é bem-vindo, não. Por quê? Porque o Sansara é o Sansara, pô. O Sansara olha para aquilo, aí tem lá os deuses. Que lindo, que maravilhoso, né? Mas como que isso pode me deixar my precious, né? O Gollum, ele era o Sméagol, né? E ele era quem carregava o anel. Aí ele ficou possuído por aquilo e... Pô, mas esse mestre tem uma realização que eu não tenho. Então eu vou competir com esse mestre. Será que essa coisa de Roda do Dharma entra no currículo como um diploma homologado? Reino humano. E por aí vai.
né? A gente não está buscando isso. A gente está buscando autonomia frente a isso. Se sempre respeitamos os modos do Sansara, ou seja, se a gente sempre toma refúgio nos 6 reinos, não somos capazes de liberar nossa mente rígida, limitada, nas qualidades puras e leves do respeito verdadeiro. O que é o respeito verdadeiro? Aspecto secreto, o aspecto sutil, né? 5 sabedorias, 6 perfeições, 4 incomensuráveis. Porém, temporariamente, enquanto tivermos o fenômeno da verdade relativa e não respeitarmos os costumes do Sansara, não seremos capazes de revelar o modo do Dharma. Então, o que acontece? Como a gente ainda está no caminho, a gente precisa assim entender, por exemplo, que o sinal na cor vermelha significa parar o carro. A gente precisa entender, por exemplo, que só existe uma coisa chamada radar de velocidade, porque muitas mentes livres dentro do Sansara não estão prestando atenção ao que está acontecendo, estão com a mente divagando, então eles acabam passando com uma velocidade acima da média e provocando acidentes, não só para eles, como para a vida dos outros. Então, o que é que tu precisa fazer? Tu precisa usar a disciplina do controle para ver se aquela mente, né? Porque é o que aquela mente consegue entender, certo? Então, em nenhum momento ele está dizendo, saia por aí dando o que dá na telha. Só faça isso se você for um ser iluminado. É por isso que Buda Shakyamuni disse, abre aspas, tudo que beneficia os seres sencientes beneficia os vitoriosos. Os vitoriosos são os Budas, tá? Da mesma forma, tudo que prejudica os seres sencientes prejudica os vitoriosos. Assim, eu e os seres sencientes partilhamos do mesmo sofrimento e da mesma felicidade. Isso não significa que o Buda tenha uma mente dualista, como a dos seres, partilhando felicidade e infelicidade, né? Histeria e medo, né? Orgulho e preconceito. Mas sim que, de acordo com a verdade relativa, ele não é capaz de guiar os seres às qualidades do Nirvana sem se manifestar para os seres do Sansara. Na imagem da roda da vida, existem os 6 reinos e também existem as 6 formas que o Buda vai se manifestar no mundo. Então, para os deuses, ele vai se manifestar tocando um instrumento. Nos semideuses, ele vira como se fosse um líder que vai guiar os semideuses a uma vitória sobre alguma coisa. No reino humano, ele vai convidar os seres para contemplar a própria vida, contemplar a existência. No fantasma faminto, ele oferece a tigela. Por quê? Porque um fantasma faminto oferecer algo é difícil, pô. O fantasma faminto é um vampiro, ele só quer sugar, um sanguessuga. No reino animal, o Buda dá ensinamentos, né? Porque o reino animal ele não consegue contemplar a própria morte. Então ele dá instruções, ele cria instruções para aquilo. E no reino dos infernos, o Buda aparece com a cara de Maharaja e também com uma flor de lótus. Por quê? Porque se ele não tiver uma aparência que os seres possam olhar e dizer, eu também sou capaz de fazer isso, sem chance. Às vezes também eu já vi os mestres falando que no reino humano o Buda aparece com a cara de sacerdote. Tá? Então ele diz, se desejamos verdadeiramente mostrar respeito, a melhor prática é aceitar uma doutrina que seja complementar em relação às nossas faculdades, pelo menos até que tenhamos transformado a conceitualização em manifestação de sabedoria. Eu diz respeito dos elementos pesados e grosseiros com respeito dos elementos sutis. Ou seja, o aspecto que a gente diz o quê? Autonomia de energia, autonomia dos 5 elementos, num aspecto amplo e num aspecto estreito. Exemplo simples, pessoal. Vai fazer uma compra. O cartão de crédito é um pedaço de plástico, pô. E o que tu tem na conta é completamente uma abstração. Então tu pode estar fazendo uma compra de maneira mesquinha, avarenta, ou tu pode estar fazendo uma compra oferecendo generosidade. Não é a ação que é o ponto, é o aspecto interno. E tu vai passar a senha e vai passar o cartão. Então ele diz,
Ah, e o desrespeito dos elementos pesados está além tanto do respeito quanto do desrespeito, na nossa própria essência pura e secreta. O que acontece? Nesse final, ele volta ao aspecto inicial, que ele diz, olha, o ponto central não é a gente ficar preso num conjunto de mandamentos sobre o que é respeitoso e o que é desrespeitoso, mas só o fato de a gente repousar na mente de sabedoria, nós fazemos o que precisa ser feito. Então, o maior respeito que a gente pode ter conosco e com as pessoas é ver a mente de sabedoria operando em seu aspecto autônomo. É manter presença, pessoal. E a partir da presença a gente se relaciona com o que precisa fazer. É confiar nessa mente de sabedoria, né? Confiar nisso. E aí no final, ele vai deixar uma poesia que é: o latido alto de um cachorro paranoico é desrespeitoso com os ladrões, mas é respeitoso com o dono. Líderes mundiais obedientemente imersos em luxo são desrespeitosos com os fenômenos gerais da sociedade, mas são respeitosos com suas esposas autocentradas e controladoras. O que é que ele está tentando mostrar? Ele está tentando mostrar que, no aspecto grosseiro, a gente não vai achar uma solução, porque aquilo fica ambíguo diante da nossa cara. Aí ele diz: professores espirituais ambiciosos, sem realização, são desrespeitosos com um ponto de vista budista puro, mas são respeitosos com os patrocinadores ricos. Né? Isso está lá com o Vimalakirti. Né? Então, tu oferece a tigela, é mais ou menos assim. Se a pessoa ofereceu, sei lá, uma quantia alta, aí ela tem preferência. Se uma pessoa não ofereceu nada, ela não tem preferência. E não é isso, não é assim que funciona. Aí ele diz: as flores que um Bodhisattva envia após receber flechadas são desrespeitosas com os costumes mundanos impuros, mas são respeitosas com o costume puro do Bodhisattva. Então é isso, né? Então, isso é bonito, pessoal. O Bodhisattva envia flores quando ele recebe flecha. E o Sansara vai olhar para isso e vai dizer: que idiota, né? Que tonto. Às vezes também o Bodhisattva precisa mandar a real também, né? Não é só mandar flores não, tá? O gesto de equanimidade imaculado do Buda é desrespeitoso com todas as mentes dualistas, neuróticas, que separam a verdade relativa da absoluta, mas é respeitoso com a mente de sabedoria não dual, na qual a verdade absoluta e relativa são inseparáveis. Aí a gente volta para o início do capítulo, quando ele diz: prostro-me e presto homenagem à terra da sabedoria perfeitamente nobre, imaculada e secreta. Então, quando o Buda, na imagem do Buda Shakyamuni, eu estou sem uma imagem do Buda Shakyamuni aqui, ele toca o chão, ele está tocando o chão desse aspecto secreto. A gente não vê isso. Aí a gente precisa o quê? Dizer que ele tocou o chão para dizer que a terra é testemunha diante de Maharaja e por aí vai. Na outra mão tem uma tigela, que significa o modo como ele vai beneficiar os seres, no aspecto sutil, ou seja, a mendicância. Porque é muito difícil a gente dar algo, pessoal. A gente está sempre, my precious. Né? E no aspecto secreto, na mão dele tem uma tigela, que significa o quê? A compreensão do Dharmakaya, que é o aspecto secreto. Bom, eu fico por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas? Deixa eu abrir o chat aqui, tá? Essas perguntas que estão no chat foram respondidas? Tirando essa questão do carro na lataria, vai ficar fora de contexto aqui. Tá? O máximo que eu posso dizer é: observa qual é o aspecto que tu está usando para descrever o carro. É o aspecto secreto, sutil ou grosseiro? Por exemplo, quando eu pergunto: o carro é uma lataria,
Qual o aspecto que eu estou usando para descrever isso? O aspecto secreto é o espaço. Eu coloquei isso lá no grupo também. Tá? Comecem a fazer interseções, né? Parem em algum momento, assim, os vídeos ficam gravados, vão para o YouTube, sei lá, tá? Comecem a fazer o que vocês estão entendendo e comecem a ter dúvidas. E a partir das dúvidas a gente vai incrementando aquilo. Né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta, quer complementar algo, alguém quer trazer alguma sugestão sobre isso que foi falado, né? Fique à vontade, pessoal. Agora é a hora. Bom, se ninguém tem nada a perguntar, eu queria já adiantar que é o seguinte, eu vou confirmar o calendário, tá? Se a gente começa antes do carnaval ou depois. Não consegue ouvir. Tá sem som, é isso? O meu microfone tá. Não tá chegando som em vocês, é isso? Então tá. Tá bem. Então eu só queria adiantar para vocês que nesse começo de ano, né, nesse começo de ano, o livro de estudos e práticas que a gente vai seguir depois que terminar o Dança Mágica, tá? Aí eu vou confirmar a data certinho quando a gente termina o Dança Mágica, porque eu não tenho de cabeça o livro quando começa o Carnaval. Vai ser exatamente esse aqui, ó. O que não faz de você budista, do Dzongsa Khyentse Rinpoche, tá? Por quê? Porque eu acho que é sempre bom seguir um ciclo dentro de um método que é fundamentos, aspecto sutil, aprofundamento. Tá? Isso eu trouxe das artes marciais. Então a gente aprende os fundamentos, o aspecto sutil e a aplicação daquilo. E a gente testou isso esse ano, tá? Ano passado, que foi um corpo e mente, do Tsoken Rinpoche. Depois a gente foi para o aspecto sutil, que foi os 13 yanas, do Pema Chodron. E por último, que a gente está virando o ano, é o estudo de aprofundamento dos 5 elementos, tá? É muito bonito, porque quando eu peguei esse livro, ele estava em inglês, a primeira versão que eu peguei, acho que foi em 2016, eu acho. E eu não conseguia entender muita coisa do livro. Não porque estava em inglês, não é isso. Mas é porque na época eu não estava. Parecia que eu não estava no ponto ainda de ver essas coisas. Então eu guardei aquilo, né? O livro em inglês, Magic Dance. Aí depois que o Vitor, da Luz da Letra, disse que ia publicar esse livro em português, a primeira coisa que eu fiz foi já deixar pré-encomendado lá. E eu fiquei com a aspiração de poder estudar esse livro e estudar esse livro em grupo, né? Principalmente porque ele fala sobre os 5 elementos. E aí, uma das coisas que eu vi das pessoas, e é por isso que eu digo, pessoal, dúvidas, perguntem, por aí vai, é que elas não sabiam como organizar uma linha de raciocínio para poder pegar o livro e aproveitar o livro. Então, por isso que a gente trouxe. Por que eu estou fazendo essa revisão, pessoal? Porque para a gente poder entender como que as coisas funcionam aqui na roda, tá? Em geral, eu não gosto muito de ficar falando dessas coisas porque fica parecendo muito técnico, muito longínquo. Mas a ideia é a gente entender, né? Então, os 4 pontos de treinamento da mente com os 5 elementos, que o Tilly Norbo ele já apresenta todos os 3 aspectos o tempo todo. Que o aspecto de meditação ele vem lá no final, mas do modo como a gente está propondo, ele é o primeiro a ser visto. Então basta olhar lá a sequência das lives que foram gravadas, que que dá sim para aprender os 5 elementos. Agora, não vai dar para aprender isso do dia para a noite, né? Quando a gente vai aprender a andar de carro, por exemplo, a pessoa
Não aprende aquilo de modo seguro, do dia para a noite, não. Por exemplo, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, a carteira de moto, eu tenho carteira de moto, o meu aspecto grosseiro, materialista, é ter uma Harley Davidson na oficina. Eu, eu assumo isso. Não é pecado, eu assumo. Mas, voltando, eu tirei a carteira de moto e quando eu fui tirar a carteira de carro, eu estava inseguro. Aí eu reprovei a primeira vez a carteira de carro. E depois que eu tirei a carteira de carro, que eu fui pra rua, eu tava inseguro. Eu não tive alguém que ficava do meu lado me ensinando, né? Diferente do meu irmão. Quando meu irmão foi tirar a carteira, eu fiquei do lado. Todo domingo eu ia com ele lá, numa ruazinha deserta, e ele pegava no carro e eu ficava dando uns macetes para ele. Quando ele foi tirar o carro, ele tirou de primeira, pô. Meu irmão dirige muito melhor do que eu e por aí vai. Ou seja, é um treino, né? É o hábito. Eu acho muito importante isso, que o Tilly Norbo, ele enfatiza isso muito, né? O hábito de utilizar a mente na perspectiva do aspecto grosseiro. Por que ele fala isso? Porque da mesma forma que tem um hábito que se reifica no aspecto grosseiro, basta a gente fazer esse refinamento sutil, ou seja, treinar a mente para se tornar hábil novamente, que a gente vai então contemplar o aspecto sutil e o aspecto secreto, tá? O aspecto secreto, eu postei lá no grupo uma questão sobre o elemento espaço. Depois, Buda primordial, assim por diante, tá? Aí é assim, eu não estou entendendo. Mentira, pô. Eu falei aqui, tá cronometrado aqui. Eu falei 1h30 de o que eu falei aqui. Dentro desse 1h30 tem alguma coisa que a pessoa entendeu. Esse é o ponto de partida. É diferente da pessoa ter a pastinha lá no DA do professor Roberto. Aí ela vai pegar o resumo do resumo do resumo que o professor Roberto faz, vai pegar as xerox da xerox da xerox, acha que isso é estudar, tira uma nota boa ou mediana e acha que ela é que está abalando. É diferente, sabe? A pessoa tem que parar, tem que fazer a parte dela, tem que meditar, tem que contemplar, tem que buscar exemplos. Então tentem pegar, ó, vida diária, motivação, meditação e o aspecto amplo, o aspecto estreito de 5 elementos. Tentem pegar, hoje eu vou pegar vida diária. Tá. Como que seria a questão do respeito na vida diária a partir dos 5 elementos? Tá aqui, ele falou. Tem a aula para complementar. Deu para sacar? Eu vou tentar ao máximo, galera, deixar uma coisa direcionada como se fosse uma prática para fazer. Mas a ideia é que até a próxima quinta-feira vocês fiquem livres para poder ir experimentando isso que está falando e também entrar em contato para tirar dúvida caso tenha. Tá? Então não vou mais tomar o tempo de vocês, a gente já passou do nosso tempo de aula, agradeço a presença de vocês e a gente vai fazer a dedicação de méritos que está relacionado ao aspecto de motivação. Tá? Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e Compaixão Sociedade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais assertivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kem lo chosun, lo cheza, lin sasun, chapa, peldro do chosun. Midra do Sungele. Show! Então, muito obrigado pela presença. Tenham uma boa noite, bom descanso, boas práticas e seguimos. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.